pessoal, hoje eu vim trazer outro vídeo pra vocês falando um pouco sobre como foi o tema da redação 2020, que foi o ano que eu prestei vestibular. Assim que eu peguei o caderno, né, do Enem, eu esqueci que tinha redação, fui fazer espanhol. E aí quando eu lembrei, eu fiquei, meu Deus, eu tinha que ter olhado isso antes, que era pra já saber se eu sei alguma coisa sobre o tema ou não. Quem estuda, quem é vestibulando, né, o maior medo da gente é esse, chegar na hora e ser um tema absurdo que a gente não sabe nada. Mas fiquem tranquilos, porque sempre é alguma coisa que você sabe. Então dá pra você estudar assuntos gerais, por exemplo, saúde. Pode ser que caia algo bem mais específico, com certeza, né? Mas você já estudou sobre a saúde, você já sabe quais são os principais problemas de ter uma pouca eficiência em tal coisa, e aí fica bem mais fácil. De cara, eu já amei o tema. Quando eu fui olhar que eu vi que era algo relacionado à saúde mental, eu não acreditei, porque é algo que a gente já estuda, eu já tinha visto, então eu não acreditei. Não é possível, tem que ter um tema muito mais absurdo que eu não saiba quase nada. Mas não, era isso e eu fiquei muito feliz, tipo, eu fiquei muito feliz mesmo na hora. E já fui fazer minha redação. Quando a gente estuda bastante a redação, a gente pega o jeito de praticar, no instante vai. E aí eu já fui fazer minha redação muito feliz, que eu ficava pensando, não, vamos bater aí, trocar a prova e colocar um outro tema, porque não é possível. Eu fui realmente esperando uma coisa que eu não soubesse de verdade. E quando eu vi que era algo que eu sabia, eu já tinha estudado, já tinha escrito sobre, já teve uma prova sobre esse tema quando eu estava estudando, né, na minha escola, e eu sabia o que eu ia fazer. Só que não era só saúde mental, né? Era o preconceito associado, né? Que o tema foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Estou muito aberta a essa questão de cuidar da saúde mental, sabe? E se cuidar e tal. Então eu já presenciei muitas vezes as pessoas falando sobre terapia, sobre, sei lá, ir ao psiquiatra, como se fosse uma coisa de louco, né? E foi exatamente isso que eu falei na dissertação, exatamente o que eu vivo e o que eu já tinha visto, né, no cotidiano. Eu coloquei entre aspas também e fui falar sobre que as pessoas elas têm um preconceito muito grande quanto a isso, e que eu coloquei também pouca eficiência da parte do governo, porque a gente, por exemplo, tem o CAPS, aí eles poderiam, não foi nem pouca eficiência, foi alguma outra coisa, sabe? Só que eles poderiam alavancar isso, de tipo, pegar o CAPS, que já é um centro de apoio psicossocial, a colocar remédios também, né, para atender a população que depende do uso de medicamentos. Colocar, sei lá, 24 horas, não é um caráter asilar, então funciona melhor. As pessoas têm mais vontade de frequentar um local desses porque sabem que não vão precisar ficar lá, que não vai ser uma coisa que vai ficar internado, né? Você vai poder ir lá, usar do serviço e voltar para casa. Eu não usei repertório na introdução, tipo, tem gente que se prende muito a isso, né? Ah, eu tenho que colocar um bom livro, eu tenho que colocar um bom filme. E eu não coloquei. Eu falei sobre, coloquei minha tese, coloquei o que eu ia usar nos dois desenvolvimentos, né? Tipo, a sociedade tem um preconceito associado aos cuidados com a saúde mental. E aí, no primeiro desenvolvimento, eu vou falar sobre isso. E o governo poderia investir em estruturas de caráter não asilar. No segundo desenvolvimento, eu vou falar sobre isso. Muito que vocês estejam me compreendendo, porque eu sou professora, né? E eu tô falando do jeito que eu coloquei, mas talvez fique uma coisa assim, difícil de entender. Será, meu Deus? Não vai dar certo. Então, uma coisa que eu considero muito importante, que eu sempre usei em todas, depois que eu aprendi, é claro, é que na introdução eu já anuncio o que eu vou falar no primeiro desenvolvimento e o que eu vou falar no segundo desenvolvimento. E na conclusão, eu uso agentes, que é uma sugestão para amenizar esses problemas, né? Para vocês verem, fica super um quebra-cabeça montado, né? Na introdução, eu coloco o que eu vou usar no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Nos desenvolvimentos eu vou falar sobre cada um e na conclusão eu vou sugerir agentes que melhorem esses dois argumentos, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre os agentes. Eu também aprendi assim, tá? Não sou professora, eu posso estar errando horrores, então vocês também podem comentar se vocês virem que eu estou errando. Mas como eu sei um pouco, eu quero tentar ajudar, né, as pessoas que ainda não sabem sobre isso.
E aí eu trouxe os agentes interventivos, né, para conclusão. Eu trouxe 3, que é o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário, que são os que eu aprendi mais fácil e que eu consegui aplicar facilmente quando a gente coloca a culpa no governo, né? Tem como você colocar a culpa neles de uma forma bem chique, né, digamos assim. Primeiro, o poder legislativo, né? O poder legislativo, ele é quem cria as leis. Então, se você colocou no seu desenvolvimento que não existe uma lei para isso, que a lei para isso é inexistente, que deveriam criar, você vai colocar esse agente, né, do poder legislativo. O poder legislativo pode intervir e criar uma lei que sirva para isso. Se você colocar que não existe, primeiro você tem que falar sobre esse problema no desenvolvimento para poder colocar esse agente, porque senão não vai ficar de acordo, né? O segundo é o poder executivo, e o poder executivo, ele executa as leis. Se existe uma lei e ela não está sendo cumprida de forma eficiente, digamos assim, você colocou isso no seu desenvolvimento, um agente pode ser o poder executivo. E o terceiro, né, que é o último desse vídeo, é o poder judiciário. O poder judiciário, ele fiscaliza e pune, né, cabe a ele julgar. Então, se você está falando de uma lei que existe, mas que é um crime, né, o que está acontecendo ali é um crime e não está sendo não tá havendo uma punição de forma correta. Se você assistiu até aqui e gostou do meu vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com os vestibulandos. Isso é muito importante para o crescimento do canal. É isso. Gente, eu já estava editando o vídeo e eu esqueci de falar uma coisa. Se você quiser o PDF com os agentes que eu citei e as funções dele, manda um direct para mim no Instagram que eu vou mandar o PDF, tá bom?